Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje a gente vai conversar sobre idosos, força muscular, massa muscular, desempenho físico ou desempenho funcional e sarcopenia. E eu vou fazer uma afirmação aqui que geralmente eu faço no final dos vídeos quando eu falo em sarcopenia em idosos. Então hoje eu vou fazer o contrário, ao invés de falar no final, eu vou falar logo no começo. Idosos precisam fazer musculação. Só que isso é uma coisa muito específica, né? Deixa eu generalizar mais essa informação. Idosos precisam fazer exercícios de força. Idosos precisam treinar força. Porque quando eu falo treinar força, essa frase ela é mais ampla do que fazer especificamente musculação, que geralmente se pratica dentro de academias. Porque quando você treina força, você pode fazer isso dentro das academias, mas você também pode fazer em casa, usando o peso do próprio corpo, materiais alternativos como caneleiras, TRX, elásticos, borrachas e por aí vai, anti-grip e por aí vai. Você pode fazer na praça, no parque, na rua ou em qualquer lugar onde você possa treinar força. E por que é importante idosos treinarem força? E eles não precisam treinar força apenas na academia, no parque, em casa, nas praças. Eles podem treinar força, inclusive, fazendo pilates, porque o pilates é um tipo de exercício de força. Alguns exercícios do treinamento funcional também são exercícios de força. Por que é tão importante idosos treinarem força? Vamos lá, vamos tentar entender o porquê é tão importante idosos treinarem força, e daí eu vou começar a falar sobre sarcopenia e vou mostrar o estudo para vocês, o estudo de hoje, né? Bem, com o processo de envelhecimento, entenda aqui que o processo de envelhecimento não acontece só quando você vira idoso, ou seja, não acontece lá por volta dos 60 ou 65 anos, mas acontece desde o momento em que você nasce, você já está passando por um processo de envelhecimento. Eu tenho 42 anos, eu estou num processo de envelhecimento. O envelhecimento é um processo. E quando você chega lá, por volta dos 30 anos, a tua força muscular e a tua massa muscular começa a cair. Só que ela cai numa magnitude muito pequena. Isso se você não fizer nada. Se você não fizer nenhuma intervenção, como por exemplo, o treinamento de força. Se você não treinar força, se você não fizer treinamento resistido, que você conhece popularmente como musculação. Quando você chega lá pelos 50 anos, por volta dos 50 anos, essa perda ela começa a aumentar em magnitude, tanto da massa muscular quanto da força. E ela vai se acelerando na medida que você vai se aproximando dos 60 anos. De forma que quando você está lá pelos 80 anos, se nenhuma intervenção for feita ou estiver sendo feita, a quantidade de massa muscular e de força que o idoso perde é tão significativa, pode ser tão significativa, a ponto de comprometer a sua saúde e a sua independência para realizar atividades da vida diária. De forma que essa perda ela pode acontecer numa magnitude tão grande, tão importante, que esse idoso pode desenvolver sarcopenia. E aqui eu quero fazer um parênteses. Muita gente pensa que quando um indivíduo vira idoso, automaticamente ele é sarcopênico. E não é isso. Essa ideia está errada, porque você perde massa muscular, né? Só que a sarcopenia ela é uma perda significativa, ela é uma perda importante, clinicamente importante, de massa muscular, força e desempenho funcional, a depender do estágio da sarcopenia. Então não é simplesmente uma perdazinha de força associada ao envelhecimento, é uma perda importante a ponto de comprometer parâmetros da saúde e a independência daquele idoso. Tanto é que nem todos os idosos são sarcopênicos. A depender do país, a depender da região, a porcentagem oscila ali entre 18% a 20%, 22%. Então é uma porcentagem relativamente pequena, mas quando a gente pega esses 18%, 20%, 22% e transforma em números absolutos, é uma quantidade significativa
de idosos com sarcopenia. E a sarcopenia, ela não é simplesmente a perda de massa muscular, de força e de desempenho funcional. Não é simplesmente um quadro clínico, uma doença de ordem muscular associada ao envelhecimento e que não tem nenhuma consequência além da perda de massa muscular, força e desempenho funcional. Porque a sarcopenia, ela está associada a uma série de desfechos de saúde, desfechos negativos. Dentre esses desfechos, nós temos quedas, hospitalizações, fraturas, fragilidade, incapacidade e mortalidade. Idosos que têm sarcopenia têm mais chances de quedas, e essas quedas podem vir acompanhadas de fraturas. Idosos com sarcopenia têm mais chances de serem hospitalizados com mais frequência, e quando eles são hospitalizados, o tempo de internamento é maior. Idosos com sarcopenia têm mais chance de se tornarem frágeis. O que é um idoso frágil? Geralmente não, todas as vezes, né? O que é um idoso frágil? É quando o idoso ele perde uma quantidade significativa de massa corporal, não só de massa muscular, mas de massa corporal mesmo. Ele é um idoso magro, com perda importante de massa muscular, de gordura também, de força e de desempenho funcional. Então esse idoso, ele precisa de ajuda para realizar praticamente todas as atividades da vida diária, inclusive andar. Ele precisa de bengala, ele precisa da ajuda de uma pessoa da família ou de um cuidador. Isso basicamente é fragilidade. E essa fragilidade pode evoluir para incapacidade e inclusive a sarcopenia está associada com mortalidade precoce. Portanto, idosos sarcopênicos em geral morrem mais precocemente do que aqueles idosos que não têm sarcopenia. Portanto, é extremamente importante utilizar intervenções para prevenir o aparecimento da sarcopenia. Uma dessas intervenções é o treinamento resistido. É o treino de força. O idoso precisa treinar força. Fazer musculação, por exemplo. Mas caso essa sarcopenia já tenha se instalado, é importante utilizar estratégias como a musculação ou qualquer outra forma de exercício de força diferente da musculação para tentar desacelerar o processo de evolução da sarcopenia para recuperar em parte aquilo que foi perdido ou recuperar praticamente tudo que foi perdido. No idoso sarcopênico é mais difícil você conseguir recuperar tudo que ele perdeu, mas você consegue pelo menos desacelerar a evolução da sarcopenia. E falando em sarcopenia, quando a gente fala nisso, né, muitas pessoas pensam que sarcopenia é apenas a perda de massa muscular. Por quê? Porque o nome sarco significa músculo, penia, perda de músculo. Mas não é apenas isso. No início, no começo, se pensava exatamente isso, se definia a sarcopenia dessa maneira. Sarcopenia é a perda de massa muscular. Mas hoje nós já sabemos que não é apenas a perda de massa muscular, mas também a perda de força e desempenho funcional. No início da sarcopenia, ou seja, no estágio 1, no início da sarcopenia, você tem apenas a perda de massa muscular. Só que essa perda não é simplesmente uma perda de uma magnitude pequena, é uma perda importante de massa muscular, a ponto de comprometer parâmetros da saúde, como por exemplo, a captação de glicose. Se você tem menos massa muscular, você capta menos glicose. Isso pode levar você a um quadro de resistência à insulina, inclusive diabetes tipo 2. Quando você vai para o estágio 2 da sarcopenia, ou estágio moderado, você, além da perda de massa muscular, você também tem a perda de força. Só que essa perda de força, ela é uma perda importante. E é tão importante que ela, se você não fizer nenhuma intervenção, ela pode evoluir para o estágio 3, ou o estágio mais avançado, onde você tem agora a perda de massa muscular, a perda de força e a perda de desempenho funcional. Então você tem dificuldade para se levantar da cadeira, do sofá da sala, da bacia do banheiro, da cama. Você tem dificuldade para subir escadas, para erguer sacolas de compras e se deslocar por uma certa distância com aquelas sacolas de compra. Você tem dificuldade para atravessar uma rua, para descer uma calçada ou subir uma calçada, ou seja, atividades banais que você realiza com um desempenho muito satisfatório. Mas o idoso com sarcopenia grau 3 ou grau avançado, ele tem dificuldade de realizar essas atividades. Então, intervenções no sentido de desacelerar o processo de sarcopenia ou reverter em parte aquilo que foi perdido é muito importante. Uma dessas intervenções é a musculação. E hoje eu vou trazer um estudo. O estudo que eu trago para vocês, para mostrar para vocês, é um estudo que foi publicado por pesquisadores alemães. Esse estudo foi publicado em 2022 e foi uma revisão sistemática com meta-análise, onde eles foi publicado na Experimental Gerontology, que é uma revista específica na área de gerontologia experimental, uma revista específica na área de idosos. E como foi a meta-análise, eles pegaram 10 estudos que investigaram os efeitos
da musculação, e aqui eu não estou falando mais da musculação feita com o peso do próprio corpo, com materiais alternativos, eu estou falando da musculação mesmo feita em academia e só com máquinas, em alguns parâmetros associados à sarcopenia. No caso, os parâmetros estudados aqui foram força muscular e desempenho funcional. Eles não mediram massa muscular, tá? Outra coisa, quando você faz uma intervenção e essa intervenção apenas, como por exemplo o treinamento resistido, ela apenas aumenta a força e o desempenho funcional em idosos sarcopênicos, ela foi efetiva para tratar sarcopenia, mesmo que esse idoso não tenha aumentado a massa muscular. Tudo bem? Juntando esses 10 estudos, dava um total de 900 idosos com mais de 80 anos, portanto idosos longevos. Esses idosos foram submetidos a um período de intervenção que oscilava ali entre 3 a 6 meses, 2 a 3 vezes por semana, e os protocolos de treinamento consistem em fazer entre 2 a 3 séries com 8 a 15 repetições. E aí, quais foram os resultados? Vamos lá. Eles tiveram aumentos significativos em alguns testes de desempenho funcional, como por exemplo o teste de sentar e levantar da cadeira. Eles tiveram aumentos significativos no desempenho desse teste de sentar e se levantar da cadeira, que é um teste importante que mede a força muscular dos membros inferiores, que é muito importante quando essa força aumenta no idoso sarcopênico. É importante você focar no idoso sarcopênico o aumento da força muscular dos membros inferiores. Não que ele não possa treinar, não deva treinar os membros superiores, mas os membros inferiores devem ser o foco. Então, esses idosos tiveram aumentos significativos no desempenho do teste de sentar e levantar da cadeira, que é um bom indicador de força muscular dos membros inferiores. Aumentaram significativamente a velocidade de caminhada, que é muito comprometida no idoso sarcopênico. Aumentaram o desempenho no teste Time Up and Go, que é um teste que mede agilidade e equilíbrio dinâmico. Então o idoso se levanta de uma cadeira, ele anda uma certa distância, é uma distância curta, ele contorna um cone que tem lá na frente, ele volta e senta na cadeira novamente. Ele tem que fazer essa tarefa no menor tempo possível. E esses idosos que foram submetidos à musculação em máquinas de academia tiveram aumentos no Time Up and Go, que mede agilidade e equilíbrio dinâmico. Só que essas melhoras de desempenho no teste de sentar e levantar da cadeira, no teste de velocidade de caminhada e no Time Up and Go, foram observadas em idosos da comunidade. O que são idosos da comunidade? Idosos que vivem na comunidade, que vivem com suas famílias, que vivem nos seus bairros normalmente. Só que alguns estudos não verificaram apenas o aumento de desempenho físico e força muscular em idosos da comunidade. Alguns estudos investigaram esses efeitos em idosos institucionalizados, ou seja, idosos que estão lá em asilos de casas específicas para o cuidado dos idosos. Sabe o que é que eles observaram? Que os idosos institucionalizados, portanto os idosos que viviam em asilos e que foram submetidos à musculação em máquinas de academia, tiveram aumentos significativos na força do aperto de mão, que é muito importante quando a gente fala em idosos sarcopênicos, e eu vivo falando isso aqui, porque por que é importante tu aumentar a força do aperto de mão no idoso sarcopênico, e especialmente no idoso sarcopênico institucionalizado? Porque você aumenta o desempenho em atividades da vida diária. Quer ver uma atividade da vida diária banal, que o idoso sarcopênico tem seu desempenho comprometido? Abrir uma torneira que está um pouquinho mais apertada. Apertar um botão que está um pouquinho mais durinho. Abrir uma garrafa de café para tomar um cafezinho. Abrir, sei lá, qualquer coisa, enfim, qualquer coisa que ele precise do aperto de mão, da força do aperto de mão, tem um aumento significativo do desempenho. Quando ele ergue sacolas de compras e desloca essa sacola de compra por uma certa distância, quando ele coloca um netinho no braço, todas essas tarefas precisam de uma força de aperto de mão importante para serem desempenhadas. Então, quando você faz uma intervenção e essa intervenção aumenta a força do aperto de mão, isso é muito importante. Como é que tu aumenta a força do aperto de mão fazendo musculação? Bem, você pode utilizar o hand grip, que é um aparelho específico para aumentar a força do aperto de mão, mas alguns exercícios de musculação, só pelo fato de você pegar nos exercícios, isso já aumenta a força do aperto de mão. Você não está trabalhando só bíceps, tríceps, peitoral, dorsal e por aí vai. Você também trabalha os músculos da mão. Por exemplo, quando o idoso pega uma barra de supino e ele aperta para fazer o supino, ele está fazendo
força no aperto de mão. Quando o idoso pega uma puxada ou uma remada para fazer, ele está exercendo força muscular aqui, força isométrica. Quando o idoso pega uma barra para fazer uma rosca direta, ou para fazer pega uma pegada lá para fazer o tríceps no pulo, ele está exercendo força na mão e por isso ele tem aumentos significativos na força do aperto de mão. Além desses idosos institucionalizados aumentarem a força do aperto de mão, eles também aumentaram o desempenho no teste SPPB, que é um teste que mede o desempenho em tarefas de curto desempenho, o desempenho em tarefas curtas, que é importante também quando a gente fala em idosos sarcopênicos. Ele praticamente mede o desempenho de tarefas da vida diária. E eles também melhoraram o desempenho de caminhada de 6 minutos. Então observe que tanto os idosos sarcopênicos que viviam na comunidade, como os idosos sarcopênicos que viviam em asilos, melhoraram o desempenho funcional e a força muscular, no caso a força muscular apenas nos idosos institucionalizados, porque eles estavam mais frágeis, mais sarcopênicos. Então a janela de adaptação deles é maior. O ganho potencial deles é maior, por isso esse ganho é mais significativo, por isso que esse ganho foi verificado apenas nesses idosos institucionalizados. Você pode pensar o seguinte, mas peraí, um idoso com sarcopenia, ele pode fazer musculação. Essa musculação, ela não vai causar algum evento adverso não, porque a gente está falando de um idoso sarcopênico, um idoso longevo, o cara tem mais de 80 anos. Bem, esse estudo verificou que em nenhum dos idosos submetidos a essas intervenções não houve nenhum evento adverso, nem lesões osteomusculares. Nada, nenhum evento adverso, nem nenhuma lesão. Além disso, houve uma boa adesão aos treinos intensos, porque esses treinos eles foram progressivos, né? Eles começaram com menos carga e mais repetições. Na medida que as semanas iam passando, os pesquisadores iam aumentando a carga e diminuindo o número de repetições. Mesmo os pesquisadores aumentando a carga e diminuindo o número de repetições, mesmo assim a adesão foi muito boa. Então veja, é por isso que idosos precisam treinar força, especialmente o idoso que tem sarcopenia. Por que ele precisa treinar força? É para entrar no shape, é para ficar saradinho, é para ocupar o tempo dele, já que ele é um idoso, provavelmente é um indivíduo aposentado? Não, não tem nada a ver com isso não. Ele deve treinar força porque esse treino de força vai melhorar a saúde dele, vai aumentar a massa muscular dele, e aumentando a massa muscular você aumenta tanto o desempenho físico quanto a saúde, porque mais massa muscular significa maior captação de glicose, dentre outros efeitos importantes na saúde. Ele precisa aumentar a força muscular dele, aumentando a força muscular dele, ele aumenta o desempenho em atividades da vida diária. Então ele consegue subir escadas com melhor desempenho, atravessar uma rua com melhor desempenho, se levantar da cama, do sofá, da cadeira, da bacia do banho, tomar banho sozinho, ele consegue andar com bom desempenho, ele consegue erguer sacolas de compras, brincar com os netinhos, ele fica mais independente. Então a questão do treino de força aqui não é para encaixar o idoso num padrão estético, deixar ele saradinho e ocupar o tempo dele, não. É para que ele tenha uma melhor saúde, uma melhor independência e inclusive uma maior expectativa de vida. Então eu vou encerrar, eu comecei falando isso e eu vou encerrar falando isso. Idoso precisa treinar força. E se esse idoso for sarcopênico, isso é praticamente obrigatório. Ele precisa se engajar em treino de força. Isso não significa que ele deva deixar a sua atividade de preferência, se ele gosta de caminhar, se ele gosta de fazer hidroginástica. Não, ele pode continuar com a sua caminhada, com a sua hidroginástica, com a sua dança ou com a sua atividade física de preferência. Mas se engajar em treinos de força é extremamente importante. Então, não precisa se engajar em treino de força todos os dias da semana. 2, 3 vezes na semana é o suficiente por uma melhor saúde, por uma melhor independência e por uma maior expectativa de vida. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.